Oi, gente, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje, que seja uma noite muito abençoada para todos vocês. Então, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que eu considero bem interessante. Muitas vezes, quando a gente vive dentro de uma família, de um contexto, né, familiar, muitas vezes alguém da família trabalha em algum local onde a energia daquele local é pesada, né? Onde são locais assim onde a energia termina sendo assim mais densa, mais pesada, onde existe desarmonia entre as pessoas, né, que trabalham em um determinado local. E aí o que ocorre é que quando a pessoa volta para casa, né, por não saber como se proteger, por não saber como se cuidar energeticamente e espiritualmente, a pessoa termina levando para casa todas aquelas energias, aquele peso energético e muitas vezes até acompanhamentos, influências espirituais, a pessoa termina levando para o seu núcleo, para o seu meio familiar, né? E aí, quando isso ocorre, quando isso acontece, vai acontecendo uma transformação a nível energético e espiritual dentro do ambiente familiar. Gente, o nosso ambiente familiar é a nossa casa, é o nosso local sagrado, é o nosso local que deve ser preservado, né? É o local onde todos nós deitamos à noite para repousar, é o local onde nós sentamos junto com os outros membros da família para estarmos fazendo as nossas refeições, é o local onde nós trocamos ideias, onde nós interagimos, onde nós buscamos resolver situações que muitas vezes são um desafio para aquele núcleo, para aquela família, né? Então, nós todos precisamos ou devemos, na medida do possível, mantermos o nosso meio familiar, o nosso núcleo familiar, a nossa família, nós precisamos, na medida do possível, manter dentro de uma vibração positiva, leve, serena, harmônica, para que todos possamos continuar o nosso processo familiar, porque não estamos reunidos a troco de nada, né? Os espíritos são reunidos quando reencarnados num contexto familiar, com o objetivo de estarmos ali resgatando entre nós mesmos, ali naquele núcleo familiar, questões de vidas passadas, né? O objetivo de estarmos crescendo, nos aprimorando, nos trabalhando energeticamente e espiritualmente. Então, se uma das pessoas trabalha fora, num ambiente conturbado energeticamente e espiritualmente, quando eu digo energeticamente, porque se o ambiente é conturbado energeticamente, as pessoas que estão ali naquele contexto a nível de trabalho, de ambiente de trabalho, é lógico que elas terminam baixando a vibração e aí todas as influências espirituais, os obsessores que estão ali atuando em cima de um ou de outro, aquilo ali termina virando uma bagunça total a nível energético e espiritual, certo? Se você trabalha num ambiente como esse, se você não se cuida, se você não sabe como se cuidar, se você não sabe como se proteger, quando você vai para casa, você leva o peso energético, você leva todo aquele lixo energético junto com você e você também corre o risco de levar as influências espirituais, os obsessores, junto para dentro da sua casa. Puxa vida, Cláudia, mas isso que você está me contando é uma sessão de terror, é um filme de terror. Gente,
quando esse tipo de situação acontece, não é que seja um filme de terror ou uma sessão de terror, mas pode sim trazer muito incômodo para dentro do seu seio familiar, para dentro da sua casa, para dentro do seu núcleo familiar. Então, o que eu posso dizer? Orai, vigiai, se cuide. A pessoa que trabalha num ambiente conturbado, num ambiente que tem altos e baixos energeticamente, precisa aprender a se limpar energeticamente, precisa aprender a se manter energeticamente e precisa aprender a não absorver coisas que não são suas, precisa aprender a manter a sua vibração elevada para que não atraia irmãozinhos para levar para dentro da sua casa. Ah, mas como é que a gente sabe que a energia dentro de casa, né, que eu, vamos supor, que eu estou levando a energia lá do meu ambiente de trabalho para dentro da minha casa? Como é que eu vou ter certeza que isso está acontecendo? Simples, gente. O ambiente começa a ficar pesado, começa a acontecer uma desarmonia, além daquilo que vocês têm como habitual da vida familiar de vocês, certo? Então, assim, todos nós sabemos que a vida familiar tem os altos e baixos. Então, todos nós já estamos acostumados e já sabemos como lidar com os altos e baixos que são naturais ali do nosso contexto familiar. Aquilo que começa a somar, pesar, aumentar excessivamente, né? E que vocês começam a perceber que está fora do contexto, que vocês não conseguem mais se acertar, que vocês não conseguem mais chegar a um denominador comum, como se diz, não conseguem mais um clima de harmonia, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, é um momento de que os membros dessa família sentem, conversem e busquem alguma maneira de trazer a paz e a harmonia para aquele ambiente familiar. Normalmente, a pessoa que está vivendo mais intensamente, eu estou citando aqui só exemplos, certo, gente? Aquela que porventura esteja vindo para casa muito carregada, muitas vezes essa pessoa não consegue perceber, porque ela já se encontra muito mergulhada dentro daquele ambiente a nível profissional, está muito contaminado energeticamente. E aí a pessoa não consegue perceber, não consegue entender, não consegue se ver, não consegue perceber que está trazendo para dentro do ambiente de casa uma energia conturbada. Então, se essa pessoa não consegue, a pessoa no núcleo familiar que tenha, porventura, mais lucidez é justamente essa pessoa que tem que começar a arregaçar as mangas e diz, bom, vou começar a buscar ajuda. Porque, gente, nós não conseguimos sair de uma situação se nós ficarmos só vibrando na mesma energia. Vibrando na energia da incomodação, da irritabilidade, acolhendo as provocações, acolhendo a irritabilidade, acolhendo o que não dá certo, acolhendo a desarmonia. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para que aquilo ali possa melhorar e possa ir se dissolvendo. Então, o que eu posso fazer? Eu vou buscar ajuda? Eu vou buscar ajuda aonde eu possa verdadeiramente auxiliar, trazer auxílio para dentro do meu núcleo familiar e da minha casa. Então, eu vou buscar ajuda num centro espírita de confiança, né? Vou levar essa pessoa para tomar passe, né? Aos poucos, a situação vai se harmonizando. E aí, quando a pessoa que está trabalhando num local conturbado, trazendo uma energia complicada para dentro de casa, quando a pessoa começar a se desarmar, aí então você vai ajudar essa pessoa também de uma forma mais direta, né? Através da conversa, talvez levando, quem sabe, nesse centro espírita para buscar ajuda,
Ou talvez, se for o caso, levar em um psicólogo, em algum terapeuta, alguém que também ajude essa pessoa a trazer uma organização interna para si, para que ela possa começar a se reestruturar e se reorganizar. O que eu quero dizer com essa conversa, gente, é que o meio em que nós andamos, o meio que nós frequentamos, muitas vezes tem energias que são muito diferentes da que existe dentro da nossa casa, do nosso lar. E o nosso lar, a nossa casa, deve sim ser muito preservado e muito cuidado. Nós precisamos preservar, blindar, cuidar da energia do nosso lar. O nosso lar é sagrado. O nosso lar é o nosso espaço de segurança. É no nosso lar que repousamos, onde estão, né, os nossos filhos, o nosso marido, né, está a sua esposa, né, onde frequentam os seus pais, os avós, os parentes mais próximos, pessoas queridas. Então, nós devemos nutrir o nosso lar de boas energias. E as boas energias são baseadas na energia do amor, do carinho e do bem-querer. Então, diante de situações como essas, busque auxílio, não deixe de buscar auxílio, não deixe que desafios que estão acontecendo ou que podem estar acontecendo terminem desestruturando toda uma rotina, toda uma vida familiar. Então, a minha conversa com vocês hoje era nesse sentido, trazendo essa lembrança para vocês de que muitas vezes ambientes que a gente frequenta, lugares que a gente vai, a gente pode voltar contaminados para nossa casa, para o nosso ambiente sagrado. E aí é muito importante que a gente saiba se cuidar, que a gente saiba se proteger, a gente se cuida, a gente se protege através da oração, através de cuidados energéticos, e aí você pode buscar auxílio num centro espírita, num local que você confie, que seja sério e que lhe ensine, que mostre os caminhos que você pode buscar, optar, para trazer então, a nível energético e espiritual, essa paz para a sua família. Então é isso, meus queridos. Eu desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada, cheia de luz, cheia de amor. Tudo, tudo de bom para todos vocês. Fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.